Muito bom, vamos então agora abrir mais um espaço publicitário, dessa vez aqui falando da nossa casa, falando daquilo que, de coisas que nós fazemos e produzimos. Tá? E nós vamos falar não de todos de tudo aquilo que a gente fez, mas dar uma visão para vocês, primeiro da evolução da estacionamentoria, até para vocês entenderem isso, e observar alguns saltos disruptivos que nós tivemos. Então eu gostaria de começar apresentando para vocês a nossa evolução. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas a estacionamentoria foi fundada em fevereiro de 2018. A partir daí, então, nós começamos a evoluir, né? Eu destaquei aqui, na verdade, a pandemia como um componente importante, porque realmente ela foi fundamental na vida de muitos de nós. Tá? E esse processo traz uma evolução interessante e que mostra, inclusive, como a gente observou. Se vocês, quando a gente lançou a estacionamentoria, lá em fevereiro, esse era o nosso logotipo. Um logotipo que vinha com algumas cores bem fortes no que diz respeito a estacionamento, e uma ideia muito interessante que a nossa agência de propaganda teve quando foi desenvolver a nossa solicitação, né, que foi a criação de um nome que falava muito a respeito do que a gente faz. Ou seja, nós somos especialistas em estacionamento e o nosso objetivo é mentoria, ajudar no processo de crescimento dessas organizações de forma inteligente, racional, objetiva, logicamente sempre pensando no resultado. Esse foi um logotipo, então, que nos acompanhou até 2021. Em 2021 a gente fez uma pequena modificação, mas que para nós foi significativa, que foi trocar as fontes que eram em caixa alta para as fontes que eram em caixa baixa. E isso teve uma representatividade para nós, no sentido de procurarmos buscar mais objetividade, mais simplicidade no que a gente fez. Tá? E muito recentemente nós fizemos uma última modificação, porque a gente percebeu o seguinte: caramba, eu quero ter um selo, eu quero ter uma forma de eu poder usar de maneira mais objetiva ainda o meu logotipo. E aí a gente moldou, né, a curva que existia para apresentar a estacionamentoria no meio lá de um fluxo, no meio de uma evolução. A gente transformou essa curva, essa evolução, em um Ezinho. Então a gente com isso a gente consegue melhorar a presença da marca na visão dos clientes, porque fica com o tempo o simples E, não necessariamente a utilização da estacionamentoria da palavra estacionamentoria vai ser necessário. Bom, esse foi a evolução nossa em termos de marca, em termos de visão, que mostra que realmente a gente começou, se a gente lembrar, a gente falava muito de assessoria e treinamento, né? Lógico, nós somos uma empresa de consultoria, e esses são os grandes focos de atenção nossos. Como é que a gente pode assessorar o nosso cliente no sentido de entender a realidade dele, buscar apoio, desenvolver a tua visão de futuro, trabalhar em termos de processo, melhorar a otimização viária no dia a dia e tantas outras coisas que a gente faz em assessoria, e também na área de treinamento. Tá? Ou seja, treinamento, e vamos entender treinamento aí como treinamento e desenvolvimento, porque a gente já, desde o começo, a nossa proposta era fazer treinamento, ajudar, apoiar, inclusive a desenvolver a competência da liderança. Foi aí em março de 2019 que nós demos o que a gente chama desses saltos disruptivos. A gente, como sempre, na medida em que a gente estava trabalhando no mercado, a gente sempre procurou observar e entender o quanto daquela ferramenta que a gente estava levando, aquele método de trabalho, aquela filosofia de trabalho, realmente estava fazendo diferença
para o nosso segmento. Quer dizer, o fato de a gente ser tão fechado com o estacionamento, né, trabalhar nesse nicho de mercado, fazia com que a gente pudesse conseguir entender a realidade de uma maneira muito forte. E aí, em março de 2019, a gente criou uma plataforma EAD. Né? A gente via a dificuldade, a vontade das empresas fazerem treinamento, preparar suas equipes de maneira a entregarem uma qualidade melhor, inclusive diminuindo o turnover, porque se você tem um pessoal que você percebe que é mais competente, ele fica mais tempo na tua empresa. E a gente viu que o curso presencial, embora tivesse uma eficácia muito grande, ele tinha uma dificuldade de implementação. Então a gente criou uma série de cursos para equipes operacionais e para líderes que são utilizados via a plataforma digital. Né? Então foi o primeiro pulo, realmente foi onde a gente realmente mostrou diferença. Ou seja, a partir daí eu me atrevo a dizer que a gente conseguiu trazer para o mercado uma alternativa não só eficiente no que diz respeito a treinamento, mas com uma relação custo-benefício extremamente positiva. Ou seja, era possível, a partir da implementação dessa plataforma, que as empresas tivessem um programa eficiente, que eles treinassem as suas equipes no momento em que essa pessoa começa a trabalhar e não parasse mais, de uma maneira muito efetiva. Então realmente foi um grande pulo disruptivo. E à medida que a gente foi convivendo com a plataforma e principalmente convivendo com os clientes, conversando com eles, vendo mais o que a gente podia observar, é que a gente foi trabalhando melhor essa plataforma. Segunda especialidade que nós trouxemos para a plataforma foi um cliente nosso solicitou, dizendo o seguinte: olha, eu trabalho com hospitais, com clínicas, e por exemplo, o atendimento do cliente hospitalar é diferente do atendimento de um cara que vai a um shopping, que vai a um evento, que vai fazer uma reunião. Ele precisa ter um tratamento diferenciado, o nível de estresse dele é maior, você não vai desejar que ele volte sempre, Então nós começamos a trabalhar, começamos a analisar, e junto com ele nós criamos então uma plataforma, dentro da plataforma EAD, cursos específicos para a área hospitalar. Na sequência, a gente percebeu que até era muito importante, mesmo antes dos processos de treinamento, que houvesse programas de integração, ou seja, que eu mostrasse para as pessoas que estão entrando na minha organização qual é a nossa cultura, o que a gente valoriza, o que significa você fazer parte, ser membro da nossa equipe. E aí, de novo, utilizando não só plataformas EAD, mas inclusive programas presenciais, a gente desenvolve hoje programas realmente muito bonitos, muito eficientes no que diz respeito a programas de integração. Na medida que a gente foi evoluindo, a gente definiu que dentro da plataforma haveria uma sequência, uma lógica de aplicação dos cursos, e no meio do caminho o que a gente percebeu é o seguinte: caramba, eu posso estar mais presente no meu cliente, eu posso estar mais presente no processo, no plano de desenvolvimento dos executivos e dos colaboradores de cada cliente. Então nós fizemos uma segunda, vamos dizer assim, revolução dentro da plataforma, onde a gente mudou a dinâmica de aplicação, que tinha uma sequência de a cada 4 meses você ter um curso, e nós começamos a colocar dentro dos nossos clientes um curso por mês, às vezes até mais, dependendo da necessidade desse cliente. Então a gente de novo melhorou, fizemos um pequeno salto para melhorar ainda mais a plataforma EAD. Tá? A partir daí a gente foi observando que, caramba, o próprio cliente, os clientes que estavam assinando a plataforma começaram a mostrar para nós a necessidade de ter novos títulos. E nós fizemos então um programa voltado, tá? A gente percebeu que além da frequência maior,
novos títulos eram necessários. Hoje, para vocês saberem, e com certeza o que eu vou apresentar aqui vai se desatualizar rapidamente, nós temos os seguintes títulos. Para equipes operacionais, nós temos um curso de atendimento de qualidade, que é a entrada dele nesse mundo de treinamento. Então, é um curso onde temos essas cinco aulas, onde a gente apresenta aquilo que é mais básico e fundamental para um bom atendimento. Na sequência, ele passa por um atendimento premium, que faz uma revisão do curso anterior, aprofunda o entendimento de cliente e trabalha a capacidade de autocontrole, de gestão das suas emoções, né? E faz com que ele evolua e seja um profissional ainda mais preocupado, mais atento no que diz respeito ao atendimento ao cliente. E esse é o último curso que nós fizemos para equipes operacionais, que é um curso de trabalho em equipe, ou seja, se os dois primeiros tinham um foco no indivíduo e cada um desses indivíduos, aqui a gente estava falando de como ele pode, quais são as competências e como ele pode ser mais eficiente com um bom desempenho de equipe. Não parando aí, a gente continuou com os cursos que a gente chama cursos de foco. Um deles, que foi uma solicitação muito forte de nossos clientes, era: como eu consigo, num primeiro momento, minimizar o impacto de sinistros através de ações preventivas, e quando esse sinistro acontece, qual é o melhor tratamento, qual é a melhor forma de fazer isso? São cursos, então, que aparecem. Nós temos aqui duas aulas, uma a de gestão de sinistro no ambiente Self-Park e no outros em ambiente Valet. Para equipes de formação hospitalar, nós falamos para vocês, eles têm um tratamento diferenciado. Então, em vez daqueles cursos que vocês viram primeiramente de atendimento de qualidade, a gente mostra que é o fundamento da atividade de estacionamento dentro de hospitais, e aí a gente começa a desenvolver nessas 5 aulas os princípios básicos de um bom atendimento. A sequência é o desenvolvimento de competências individuais e um pouco mais sobre gestão de controle das emoções, e finalmente o curso de trabalho em equipe. Aqui, se vocês assistirem os 2 cursos, o que vocês vão ver é que o curso de trabalho em equipe, ele é um curso diferente daquele que a gente mostra para equipes que trabalham em ambientes não hospitalares, né? Além disso, a gente tem mesma coisa, sinistros para um ambiente hospitalar, então tanto o ambiente self como o Valet. E aqui a gente tomou o cuidado de aprofundar o entendimento de clientes com cuidados especiais. Normalmente um cliente que vai no hospital ou acompanhado, né, ele é um cliente que tem que ter alguns cuidados, ele é um cadeirante, ele está numa situação pós-operatória, então quais são os cuidados que você tem que tomar? E logicamente uma atenção especial na saída do cliente, ou seja, a gente tem que procurar não desejar boas-vindas, ter um ótimo retorno, né? Mas garantir que ele sai de uma forma aconchegante, de uma forma saudável. Na formação de líderes, a gente trabalha hoje com esses cursos aqui. A gente tem primeiro um curso que fala sobre alguns fundamentos básicos sobre liderança, né? O que significa isso? Esse curso do fundamento básico nasceu por uma percepção que a gente tem do mercado, e que ela é muito verdadeira, que a maioria, mas a grande maioria dos líderes são oriundos da equipe operacional. Então, a promoção desse sujeito foi provocada pela competência técnica dele, pela capacidade de fazer a operação muito bem feita. E quando a gente sabe que neste momento ele vai precisar de outras atividades, de outras competências. Então, a gente começou de uma maneira muito tranquila, mostrando quais as diferenças de um líder para uma profissão operacional, onde eu não tenho essa responsabilidade. Então, aqui nesse primeiro curso a gente fala isso. Na sequência, a gente desenvolveu cursos que melhoram 3 níveis de gestão dos nossos clientes. São gestão de pessoas, onde você faz desde os processos e de técnicas para atração e selecionar, então recrutamento e seleção, até o processo de treinar, avaliar, estimular e delegar as pessoas. Na sequência, a gente recomenda então que ele faça o curso de gestão de processo,
né, tema que a gente vem falando bastante hoje, vamos falar ainda mais um pouquinho agora, onde a gente mostra como ele pode ser o gestor desse processo. Ele não é mais o executor, mas é o cara que cuida para que o processo seja bem feito. E, finalmente, a evolução dele dentro da organização permite que ele seja um líder mais estratégico, e aí nós vamos estar falando de gestão de negócio. Então, o que é uma visão estratégica, o que é uma visão tática, uma operacional, o que são as estruturas organizacionais, o que é ser líder de líder, como é que eu trabalho um plano de negócio, gestão de projeto e alguns outros itens bem interessantes. Tá? Então, com isso a gente tem hoje, e eu ouso dizer para vocês que nós já estamos com 2 ou 3 novos cursos dentro em processo de produção para que a gente possa desenvolver cada vez mais ainda. Mas ainda não ficamos satisfeitos. A partir daí a gente começou a perceber como era importante, e isso vai ficar muito claro para vocês quando a gente mostrar o painel hoje à tarde, o envolvimento da liderança na plataforma. Então a gente montou toda uma estrutura de apoio aos líderes, onde a gente, através de reuniões mensais, a gente apresenta para os líderes como vai ser a evolução da plataforma, quais são os novos títulos que estão entrando, como é que ele pode incentivar as suas equipes a aproveitarem cada vez mais aquilo que é apresentado na plataforma. Tá? Então a gente tem aqui, realmente, a gente hoje se ocupa muito forte deste processo. Até por uma solicitação de clientes, hoje já temos um curso de formação de gestores de estacionamento. Então são cursos que combinam mentorias, visitas técnicas, diálogo com especialistas e outros programas de treinamento, para você ter, ao final de 3 meses, inclusive com sessões de mentoria, e no final de 3 meses você tem um líder muito preparado para assumir de maneira muito segura e tranquila a gestão do teu negócio. Até junto com o programa de integração, percebemos, e por solicitação de novo de clientes, a gente construiu manuais para colaboradores. Então hoje a gente já tem também tecnologia e a gente consegue fazer um manual bem focado para as nossas necessidades. E a última novidade, vamos dizer assim, desses programas de treinamento e desenvolvimento, e isso aqui foi muito em decorrência dos cursos presenciais que a gente começou a retomar, né, depois da pandemia. A gente está realmente com bastante demanda nisso, e é muito legal, porque aí a gente tem conseguido levar para as equipes de uma forma muito mais intensa, muito mais forte, e combinando com cursos EAD, conceitos que são importantes para eles. E a gente está desenvolvendo o que a gente chama de cursos de alta demanda, principalmente para equipes que atuam em sistemas de varejo, ou seja, em shopping centers, em lojas, de magazines e hipermercados, porque a gente sabe que existem durante o ano alguns momentos em que o volume de trabalho, de ocupação da nossa equipe cresce muito. E é justamente nesse momento em que o varejo torce e quer que o cliente seja muito bem recebido, porque vai gerar um volume de vendas maior, por exemplo, no Natal, no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e tantos outros. Então a ideia aqui foi preparar um curso em que a gente dá para essa equipe de treinamento não só uma sensibilização no que diz respeito a como fazer, como atuar nesses momentos, mas principalmente participar desse entusiasmo que deve ser carregado na medida em que você tem uma recepção de mais clientes, e logicamente isso gerando um maior nível de exigência das equipes. Bom, esse mostra, eu acho que fica claro para vocês por que a gente está falando de que o programa de treinamento e desenvolvimento da Estacionamentoria hoje é um salto disruptivo. Ele realmente é um programa com alta eficácia e com uma capacidade de penetração, de capilarização muito grande. Tá? Esse é um dos nossos orgulhos, e se vocês percebem que quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, a gente fala realmente com uma
com uma sensação de estarmos levando para o mercado um produto realmente diferenciado. E o segundo salto quântico vai acontecer, o disruptivo, vai acontecer com a criação de novos produtos. O que acontece? Por que a gente chama esses nossos novos serviços como realmente produtos que têm uma nova paradigma na oferta de serviços? Hoje nós temos 3 produtos, um deles é o CheckPark, que o Lee até comentou alguma coisa com vocês e nós vamos aprofundar um pouquinho mais. O Olhar, que é um processo de seleção e formação e aculturação do gestor dentro da tua organização. E o Guardião, que é uma implementação do programa para gestão de conflitos. O que a gente pôde perceber e qual é a grande diferença desses serviços para outros aparentemente similares a esse, é a observação que a gente percebeu, que foi a seguinte: lógico que a gente tem observado uma vontade muito grande das empresas do segmento de estacionamento se profissionalizarem, mais do que já são, de gerarem um nível de organização maior. Afinal, hoje a gente tem no mercado competição de empresas internacionais que até bem pouco tempo atrás a gente não tinha. As empresas percebem que crescimento orgânico, ou seja, o crescimento da sua rede de estacionamentos, dos serviços prestados, é muito importante. Além do que, a necessidade de qualificar entrega. Então, nós percebemos que em uma ou mais dessas situações, as empresas estavam envolvidas. E na medida em que elas estavam fazendo qualquer uma dessas atitudes, né, qualquer uma delas, eles precisariam de algumas características, ou de uma ferramenta nova, ou de um aplicativo como esse que o Lee apresentou, ou um método de trabalho mais estruturado, e às vezes até um sistema de ERP, sistemas mais pesados e que precisariam ser implementados, e até protocolos e procedimentos. E o que a gente observava é que havia uma certa... Isso não só no mercado de estacionamento, mas em especial no mercado de estacionamento, a gente percebia que o nível de sucesso dessas empreitadas, dessa busca, era relativamente pequeno, era baixo. Tá? E aí a gente começou a procurar entender o motivo disso. E aí o que a gente pôde observar era que quando uma empresa dizia, bom, vou melhorar aqui a gestão dos sinistros, por exemplo, então quero ter mais controle sobre esta situação, ela está crescendo, então eu preciso fazer mais. Então, na medida em que eles faziam uma implantação, eles entendiam que nessa implantação, o que eu estava fazendo? Primeiro, eventualmente escolhendo um parceiro para me ajudar no processo, alguém que tivesse uma ferramenta já montada e que eu pudesse só customizar essa ferramenta. Agora, além disso, eu também tinha que treinar a minha equipe para a utilização disso, inclusive sensibilizar a equipe para a importância disso. Eu tinha que acompanhar o setup e tinha que, a partir desse processo, gerar um hábito. E na medida em que eu fizesse tudo isso, a gente teria então um processo bem instalado, bem funcionando direitinho, tá? E a rotina estava implementada. O que a gente observava é que, às vezes, até no momento da implantação, embora o abandono desse processo aconteça muito na área de rotina, quando ele já está implementado, quando já houve um esforço grande, um investimento grande da organização na busca disso, mas principalmente até na parte de implantação acontecia a desistência, ou porque se via que o parceiro não era o melhor, ou porque a customização era muito complicada, ou porque a gente não tinha tantos processos estruturados, então exigia um pré-trabalho na estruturação do processo e tudo mais. Então a gente começou a perceber que, na verdade, o que precisava aqui era um olhar um pouco mais técnico. Nós percebemos que existia uma necessidade de, pelo menos, ter mais dois, esse processo, ele para realmente ter um nível de sucesso maior, ele precisaria ter mais dois espaços.
né? Além da implantação, a gente percebeu a importância de se fazer o que a gente chama de aculturação. O que significa isso? Que esse processo realmente vai ser eficiente se eu tiver muito cuidado na organização do processo, na forma com que eu vou fazer essa rotina e principalmente no treinamento, em especial na sensibilidade, na sensibilização da nossa equipe para fazer esse seu trabalho. Então a gente viu que mais do que implantação, isso era um momento diferenciado, ou seja, eu precisava separar essas duas coisas. Além disso, outra coisa que ficou muito claro e que eu acho que é a pedra de toque aí do nosso da construção desses novos serviços era: você tem que ter, num primeiro momento, que investir um pouco mais de energia para que esses processos ganhem a sustentação necessária para que eles então tenham uma rotina estruturada. É como no levantar voo de um avião, ou seja, toda a energia, todo o empuxo que as turbinas darão ao avião naquele momento, para garantir que ele então consiga subir, e à medida que ele está lá já no céu, né, em velocidade de cruzeiro, você observa que as turbinas vão numa velocidade diferente, ou seja, aí tem um processo a ser olhado. E nesse ciclo de sustentação, nós percebemos o seguinte: é muito importante você ter garantias de que você vai ter momentos em que você vai fazer follow-up no processo, que você vai conversar com as pessoas, vai medir o quanto elas estão realmente comprometidas e envolvidas com aquilo. Elas estão realmente utilizando aquilo de uma forma inteligente, de uma forma racional. E isso tem que ser alguma coisa muito bem estruturada, muito bem organizada. Ao mesmo tempo, você precisa apoiar a liderança, porque afinal você está fazendo um processo de mudança. Então o apoio da liderança aqui traz a certeza de que você realmente vai garantir que eles estão convencidos e principalmente preparados para implementar essa nova rotina. Além disso, às vezes não é a liderança que faz a aplicação. Então você também tem que acompanhar e ter certeza de que o treinamento que você deu aos aplicadores foi suficiente, que eles têm conhecimento e competência efetiva para fazer a coisa acontecer. Tá? Normalmente, nesse momento, que você vai, à medida que você vai se envolvendo com esses novos processos, essas novas rotinas, você vai descobrindo como elas podem ser melhor aproveitadas. Então, aqui entra também uma preocupação com a racionalização. Tá? Percebemos novas aplicações, quer dizer, puxa, é razoável você imaginar que quando você começa a utilizar um novo sistema, você ainda é míope por uma série de coisas que ele pode fazer para você e para a sua empresa. Então é aqui que surgem, né, pela convivência da equipe com a ferramenta, novas aplicações. E finalmente, o conceito de que eu formei hábitos e com isso eu consigo realmente dizer que para a equipe que a rotina foi criada. O que é importante aqui, gente, é vocês perceberem que principalmente todas essas situações, elas não acontecem por acaso, ou não são coisas que acontecem automaticamente. Ela tem que ter alguém que realmente se preocupe com isso. Ela tem que buscar aquilo que seja quem é o responsável, quem é o sujeito que está olhando para aquela rotina com um espírito realmente de cuidar para que ela nasça e cresça e se desenvolva de uma maneira efetiva. Então, olhando esse quadro, o que a gente pode observar às vezes, a escolha do cliente de um determinado aplicativo é só o primeiro passo. Né? E se você não tem o cuidado de tomar todas as outras preocupações de uma maneira organizada, você pode estar sendo a principal causa da falha na utilização dessa ferramenta. Invariavelmente, a rotina das empresas, a busca de foco no seu core business, faz com que
eles percam a capacidade de enxergar tanto o processo de aculturação, em especial o processo de aculturação e o ciclo de sustentação. Foi aí então que a gente resolveu criar sistemas ou criar serviços que permitissem que isso acontecesse independente da estrutura da tua organização. Tá? Então, como nós falamos para vocês, nós temos aí 3 desses produtos que usam exatamente essa filosofia. Vamos dar uma olhada mais especificamente no CheckPark. Né? O CheckPark, assim como o Lee falou, ele é um software que ele se apoia num software de eficiência operacional. Mas o que é importante aqui para nós quando a gente fala do CheckPark? É que você precisa ter na ferramenta, e nesse caso nós estamos falando do nosso parceiro Mock, a ferramenta do Mock, ele precisa ter num primeiro momento, ele precisa ter rotinas claramente definidas para que a gente possa alimentar o sistema. Tá? Então, quando a gente está falando do CheckPark, a gente está falando que, eu vou te ajudar na escolha do parceiro, eu vou te mostrar aonde a gente pode ser mais eficiente, eu vou te ajudar na identificação da maturidade dos teus processos, naquilo que você pode melhorar e na customização, então, desses processos dentro da ferramenta. Logicamente, apoiando inclusive o setup. Tá? Isso faz com que a gente tenha a capacidade de, no processo de aculturação, a gente mostrar para as pessoas como isso vai funcionar e principalmente treiná-las para que eles possam fazer esse processo de uma maneira eficiente. E aqui vem aonde a gente percebe que a gente traz uma segurança maior na certeza de que o sucesso será alcançado. Quando a gente acompanha vocês para fazer os ciclos de follow-up, ou seja, nós somos verdadeiros guardiões daquele processo e vamos periodicamente, junto com a equipe de vocês, analisar como é que ela está acontecendo, vamos apoiar as lideranças não só no processo de treinamento, mas no dia a dia da efetividade dessa tarefa. Observar, acompanhar e auditar a qualidade dos aplicadores. Vamos, através de conversa, de reuniões, conseguir fazer que vocês tenham uma racionalização melhor e mais rápida, consigam implementar novas aplicações de maneira mais efetiva e mais rápidas e, logicamente, fazendo a formação de hábito. Então, desta maneira, o que a gente tem aqui é uma ferramenta, uma certeza maior de que ferramentas que são normalmente caras e que muito necessárias sejam realmente efetivadas no dia a dia da sua equipe. Legal? Então, esse é o nosso novo salto. A gente começou com essas ferramentas lá no finalzinho de 2021 e vamos crescendo e vamos trazendo para o mercado cada vez coisas mais eficientes. E para 2023, o que a gente imagina que vai acontecer? Nós vamos continuar evoluindo, logicamente, no que diz respeito aos processos de programas de treinamento e desenvolvimento. Como nós falamos para vocês, já existem aí muitas coisas que já são na sua fase final de preparação para serem lançadas e a própria manutenção da dinâmica desse mercado. Nós vamos continuar ou vamos ainda implementar essas novas ferramentas e para esse ano uma preocupação maior, e vocês já perceberam isso quando a gente apresentou para vocês a pesquisa Perspectivas 22, Cenário 23, tá? Onde a gente está trabalhando também algumas ferramentas de maneira mais eficientes, mais voltadas e alinhadas para aquilo que o mercado de estacionamento precisa. Então, uma proposta muito inteligente, muito boa, para a gente fazer a avaliação da qualidade dos nossos serviços através de pesquisa de cliente oculto e, logicamente, pesquisa de clima, que começa a dar ainda mais musculatura para os programas de desenvolvimento da nossa equipe. Tá?
Queremos mostrar para vocês aqui alguns clientes, ou os clientes que a gente tem trabalhado nesses anos e que de alguma forma tem para eles o que a gente apresentou aqui não é novidade. Esses são os clientes da área de da assessoria empresarial, são clientes então que estão usando já o CheckPar, que estão usando, fizemos pesquisa e fizemos trabalho, e esses aqui são os clientes da área de programas de treinamento e desenvolvimento. Todos eles estão ou são assinantes dos nossos programas de desenvolvimento de equipes operacionais e líderes, ou fazem cursos presenciais e cursos de alta demanda. Tá? Então hoje a gente pode dizer, e a gente fala isso bastante vezes quando a gente está no nosso dia a dia, comentando de que a estacionamentoria não para de crescer. Tá? Então eu queria agradecer esse momento e de ter podido compartilhar todo esse trabalho que a gente está fazendo, que é motivo de muito orgulho para nós. Com relação ao treinamento, só uma informação. Se a tua empresa não faz treinamento frequente e estruturado e refaz esse treinamento com base num programa como o que foi apresentado, saiba que isso afeta a qualidade do atendimento. E, principalmente, você vai perder concorrência para os que têm essa solução, porque agrega valor. O cliente vai visitar uma instalação de quem faz o treinamento e vai ver um diferencial lá na ponta. Então, você perde até concorrência se você não se atualizar e não usar uma ferramenta dessa. E você recebe, quando você faz um treinamento, toda a expertise acumulada da estacionamentoria e até dos clientes. Porque à medida que vai aumentando a quantidade de clientes no leque de estacionamento, esses clientes vão sempre agregando valor aos cursos. Porque o curso vai tendo uma nova versão, o cara tem uma outra visão. E, mais importante, você colocou sobre manual de procedimento. Ao comprar uma solução do EAD, é como se fosse um bônus. Você recebe também um programa de comunicação, quer dizer, você tem uma plataforma de comunicação na biblioteca de procedimentos. Então, o manual foi pedido por um cliente que descobriu que quando, no momento de colocar a norma na plataforma, ele viu que ela estava desatualizada. Então, indiretamente, você, ao ter o EAD, você acaba sendo forçado a rever os seus processos. Então, ao invés de você estar refazendo, imprimindo, entregando na mão do funcionário papel, o funcionário vai poder rever a norma, você vai, dependendo da ocorrência, o supervisor fala, lê de novo essa norma que você talvez não tenha entendido. Então, ele vai ter acesso a todos os procedimentos pelo celular dele. Então, é imprescindível que você se atualize e tenha uma plataforma. Tudo isso e mais o nosso sincero desejo de ver esse segmento crescer e evoluir cada vez mais forte, mais inteligente e mais preparado para enfrentar toda a concorrência que vem aí para frente. Então eu diria para vocês, não percam essa oportunidade de bater um papo conosco, porque só conversando a gente já pode ajudar vocês em muita coisa, tá bom? Wellington, eu acho que agora a gente pode, até com um pouquinho de atraso, entrar com a apresentação do nosso patrocinador, né? Isso, já estou colocando na hora aqui. Obrigado.
Filas, reclamações, falta de gestão? Conheça a SoftPark. Uma máquina, diversas soluções. A SoftPark é um sistema de gerenciamento para estacionamentos, lava-rápidos e valets. Com ele, você e seus colaboradores terão mais controle e segurança. Com a identificação da placa do veículo via OCR, todos os dados cadastrados já ficam disponíveis, o que garantirá maior agilidade nas entradas e saídas dos automóveis. Além disso, você terá acesso ao gerenciamento de mensalistas, às tabelas de preço, aos descontos e aos convênios online. Todo o controle de recebimentos é feito pela mesma máquina, pois ela também recebe pagamento via débito e crédito sem intermediações, contando ainda com a facilidade de integrações com outros formatos de pagamento, como o Sem Parar, Connect Car, entre outros. O recibo fiscal RPS já é emitido pelo SoftPark. O SoftPark é muito mais do que facilitar a entrada e saída de veículos. Deixará seu negócio muito mais rentável, pois não precisa de balcão de atendimento, estações de trabalho ou operacionalização complexa. Toda a interface de utilização da máquina é muito simples e fácil de usar. Com um sistema em nuvem, todos os dados ficarão disponíveis em um ambiente seguro e garantirá que você controle o movimento de veículos do seu estabelecimento onde você estiver em tempo real. Em caso de troca do terminal, todos os seus dados já estarão disponíveis, garantindo a estabilidade do seu estabelecimento, sem paradas, sem aborrecimentos. Além de todas as vantagens do sistema, ele pode se adaptar ao seu negócio e ser customizado para atender às suas necessidades. Com o SoftPark, você terá controle total, versatilidade e segurança para seu estacionamento, lava-rápido ou valet, seja para clientes avulsos ou mensalistas. Isto é a tecnologia a favor do seu negócio. SoftPark, uma máquina, diversas soluções. Agende uma demonstração gratuita 13 3048 2355 ou 3048 2356.